Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de dezembro de 2016, é uma quinta-feira. O nosso verbete é de número 3.961. Ele tem 6 páginas, 56 logias e 12 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é santificação das patologias, da especialidade para patologia. E esse verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa, essa altura já veterana, né? Professora Ana Remédios, que é graduada em psicologia, especialista em terapia familiar e casal, brasileira, natural de Bragança, do Pará. Voluntária da Conscienciologia desde 2005, docente em Conscienciologia desde 2006 e tenepsista desde 2008. Agora, a santificação das patologias é o recurso usado no paradigma católico para, com sim, homem ou mulher, identificar-se com o sofrimento de Cristo, visando a santidade através da flagelação somática, moral e psicológica, autoimposta ou aceita. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal do sofrimento santificador. O holopensene pessoal patológico, a intrusão heteropensênica, a busca da vivência da ortopensenidade. Aqui na fatologia, a estigmatização autoimposta, a deliberação de compactuar com as patologias religiosas, a autoimposição de sofrimento físico, os flagelos para se santificar, os instrumentos de tortura, o pagamento de promessas religiosas com agressões somáticas, a autoimposição de restrição alimentar, a fim de vencer as tentações do pecado, a restrição alimentar, a fim de alcançar a santificação, a supervalorização do sofrimento, a santificação das patologias relativas às doenças psiquiátricas, a autolibertação emocional, a profilaxia da estigmatização, a autoconscientização cosmoética. Aqui na parafatologia, os heterossédios extrafísicos sendo graves doenças ignoradas pela maioria dos componentes da humanidade, a influência negativa dos guias extrafísicos amauróticos, a herança paragenética religiosa nosográfica, a melex, a anunciada. Aqui no detalhismo, a gente chama a atenção que tem 28 seções, o que configura aí um máximo para o verbete. E aqui na argumentologia, a gente destaca, então, essas listagens. Tem uma primeira aqui, que é a casuisticologia, onde ela listou 4 santos da Igreja Católica Apostólica Romana, os quais adquiriram status de santos, com base nas patologias sofridas. A gente tem também uma outra taxologia aqui com 4 tipos de martírios ou sacrifícios autoimpostos pelos candidatos aí à santidade. E também a gente tem uma caracterologia com 8 reações de autossacrifício da consim imatura. E aqui na acabativa a gente destaca autoestigmatização, complacência religiosa, mártir, santificação, síndrome da autossantificação. Aqui na frase enfática, a busca da santificação pela consim, homem ou mulher, atualmente usando autoflagelação, demonstra o grau de submissão às falácias religiosas e alienação evolutiva pessoal e grupal. Aqui na questionologia, você já refletiu sobre a santificação? Percebe ainda nos comportamentos pessoais o impulso para a automortificação e o culto ao sofrimento? Aqui na bibliografia específica, a gente tem 5 fontes e na webgrafia específica, 3. Agora vamos aqui a mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Ana Rocha, Cláudio Monteiro,
Marilene Raganin e Maria Zilá Padilha. Marilene aqui presente hoje no tertuliário. Agora vamos então, mega análise aqui. Dor, pecado, tortura, nosologia, veneração. Mesologia, inculcação, mutilação, psiquiatria, autoassédio, estigmatização, primarismo, glorificação, autotortura, autopunição, parapatologia, apriorismose, autopenitência, autovitimização, automortificação. A gente tem também a Ana Rocha, né, aqui presente hoje, aqui da equipe. Muito bom. Agora, Ana, queria você aí, das suas motivações para escrever esse verbete, os bastidores aí desse processo aí, dessa verbetografia. Tá certo. Vamos aos bastidores, então. Bastidores passíveis de serem contados, explicitados, né? Então, a ideia desse verbete, santificação das patologias, veio num contexto em que eu estava justamente pesquisando, continuo pesquisando ainda, mas naquele momento tinha se deflagrado mais esse processo de pesquisar as minhas vidas anteriores, né? Já tenho bastante estudado, praticamente confirmado por muita pesquisa, conversas que eu tive ainda com o professor Valdo na época, e leituras, algumas retros, de que na minha vida anterior eu fui uma personalidade chamada Edith Steiner, que morreu na Segunda Guerra Mundial. Ela era uma doutora de filosofia na Alemanha, religiosa da congregação das Carmelitas Descalças, e ela morreu justamente no campo de concentração de Auschwitz. Sendo que, como ela tinha uma proximidade muito grande com a cúpula do Vaticano, ela teve uma autorização do Papa para seguir com a família dela, família de sangue, uma parte da família foi para os Estados Unidos para escapar da perseguição do Hitler. Ela teve essa oportunidade e ela disse que não, que ela ia sofrer, ficar com os irmãos judeus que estavam no campo de concentração. E ela seguiu, ninguém conseguiu dissuadi-la disso. Por quê? Lendo o histórico de Edith Steiner, ela se converteu ao cristianismo, sendo judia, se converteu ao cristianismo lendo os livros de Santa Teresa d'Ávila, que falam que o tema central, Teresa d'Ávila e São João da Cruz, é justamente o sofrimento aceito, autoimposto, para parecer cada vez mais com Jesus Cristo, sofredor, que morreu na cruz. Então, esse é um tema forte, dentro da Igreja Católica e patrocinado por vários santos da Igreja Católica. E a Teresa d'Ávila, ela, por volta de 1500 e tanto, né, a década, ali o século XVI, ela patrocinou, ela fundou congregações, inclusive a congregação dos Carmelitas Descalços, né, que é uma congregação de padres e freiras, é uma congregação para o sofrimento, para sofrer. O próprio nome já diz, né? Carmelitas Descalços, né? Eles usam uma sandalinha, mas fala que é descalço. Então, nas regras, né, eles falam santas regras, tem o uso do cilício. Usar cilício é uma prática que faz parte, né, dessa congregação. E depois várias outras congregações, não me falha a memória, ela fundou mais, acho que 22 congregações, sempre com esse holopensene do sofrimento, santificação através do sofrimento. Então, eu estava mergulhada nisso, pesquisando isso, e justamente para sair do holopensene do sofrimento, quando uma amiga que está aqui presente, né, Marilza Andrade, veio me trazer uma informação de uma projeção que ela teve. O amparador falava justamente de alguém que escreveu um verbete com esse tema, santificação das patologias. Podia ser ela, podia ser eu. Preferência você.
O amparador dizia da necessidade de constar um verbete sobre esse assunto. Está ligado esse microfone? Tá. Fala mais próximo, Marisa. Enciclopédia. E que deu o nome era esse mesmo, né? Foi muito clara a projeção, que ou eu ou ela escreveríamos esse verbete. Pela lógica, ela, né? Então, eu fui na casa dela, eu expliquei a projeção e falei com ela, eu acho que é para você. E ela, na mesma hora, aceitou o tema e ela tem um conhecimento muito vasto de todo o sistema religioso. Então, eu acho que eu só fui mesmo o veículo para o tema chegar até ela. Só isso. Tá ótimo. Obrigada. Então, quando a Marilza me passou, isso teve uma repercussão muito grande em mim. Inclusive, eu senti que acelerou muito o processo do parapsiquismo. Vieram muitas outras informações. Aí eu comecei a pesquisar e escrever o verbete, e isso me ajudou também eu recuperar memórias de outras vidas, que também eu fui religiosa, fui uma pessoa muito atuante dentro da igreja, né? E comecei a trabalhar no verbete, e hoje eu sinto assim que ampliou bastante a minha compreensão, inclusive da doença, que eu estou aí já há 2 anos, faz 2 anos agora em dezembro, né? E como eu vejo como uma oportunidade de eu sair do holopensene do sofrimento, porque eu vivi muitas vidas, certamente, uma questão de fé, né, religiosa, dentro desse holopensene. Então, esse câncer, para mim, está sendo uma oportunidade de sair desse holopensene. Eu não preciso sofrer. É uma doença que tem seus percalços, tem suas coisas, mas não me vitimiza, não me faz chorar por causa disso, não me faz sentir uma coitada por causa disso. Eu estou com essa doença, eu vou levando, fazendo os tratamentos, tudo, tomando todos os cuidados, naturalmente, né? Mas estou aí, fazendo essa mudança no meu holopensene. Isso que é importante para mim. E daí surgiu, então, esse verbete. Tão interessante essa explicação, né? Oi? E é tão interessante, tão rica, né? São muitos aspectos aí que você abordou. Ao longo do verbete a gente vai aqui destrinchando, claro, e aprofundando. Mas, de todo modo, já fica aí o exemplo, né, Ana? Quantas pessoas que adoecem e se auto-vitimizam, não que a doença não seja algo sério e realmente doloroso e tal. Tem que dar todo cuidado, fazer os tratamentos. Claro, claro, mas dependendo de como você lida com aquilo, né, e você está aí dando seu exemplo, parabéns, muito bom. Sim. Não quero me santificar novamente, porque... Diferente, né, Ana? Minha história aí, eu já fui santa de altar algumas vezes, né? Nessa vida que eu fui religiosa, de uma congregação de 1504, italiana. Então, eu tenho essa visão interna da igreja, do catolicismo, da vida religiosa, e que me deu muito exemplo e muita experiência para escrever esse verbete, porque eu estou escrevendo algo que eu vivi, que eu presenciei, e que a partir de um momento eu não quis mais. Então, eu até penso que, nesse momento que eu não quis mais, eu saí da congregação, começou a minha saída do holopensene do sofrimento. Isso foi quando, Ana? Você tinha que idade que você fez essa maxidissidência? Eu fui para o convento com 18 anos, mas eu não fui para o convento para ser religiosa. Teve uma situação, eu queria, na verdade, sair da condição de pobreza, de ignorância, enfim, onde eu nasci, no interior do Pará, praticamente floresta amazônica, né? E quando adolescente, eu não aceitava aquela condição. Eu tinha muita vontade de sair dali, porque eu via as meninas muito novinhas, 13, 14, 15 anos, já com filhos, já sem marido, e eu não tinha também fontes de informação. Eu queria estudar, eu queria saber mais as coisas, não tinha. E eu tinha uma ânsia muito grande dentro de mim de sair de lá. Até que surgiu essa oportunidade, um padre lá daquele lugar disse que quando eu completasse 18 anos, ele poderia me mandar para o Rio de Janeiro, para fazer o noviciado lá na congregação das irmãs, que eram irmãs da mesma congregação dele. Quando eu vi isso, de sair de lá para o Rio de Janeiro, isso foi como assim, fogo de artifício na minha cabeça. Aquilo não saiu mais da minha cabeça. E quando eu fiz 18 anos, realmente, em seguida, eu fui.
Então, essa ideia de não querer ser freira, mas sair daquele meio, isso, depois que eu saí do convento, me perturbou bastante. Eu ficava muito angustiada, me sentindo um traste de ter enganado as freiras, a congregação. Porque, independente de tudo, elas foram muito boas para mim. Quando minha mãe dessomou, deixou filhos pequenos, e a congregação aceitou que fossem 5 dos meus irmãos morar no convento comigo. Isso foi uma exceção assim que não tinha acontecido até então na congregação. E meus irmãos aproveitaram, estudaram, moraram lá. Eu sou muito grata por isso. Então, me incomodava muito essa ideia de eu ter enganado. Um dia, aqui já em Foz, em 2006, conversando com o professor Valdo, eu expus para ele esse meu incômodo. E ele riu bastante, falou assim, bobagem, bobagem, não pense nisso, estava tudo amparado. Era para ser assim, senão você não estaria hoje aqui. E essa explicação me tranquilizou bastante. A partir daí, eu comecei a compreender mais todo esse movimento dos amparadores, como é que eles trabalham, como é que as coisas acontecem. Nem sempre a gente tem a lucidez para entender isso, mas, com certeza, tem todo um movimento para que as coisas sejam de determinada forma. Então, entra aí lei de economia de males, pode Exatamente. entrar aí mérito pessoal Exatamente. seu, dívidas grupo kármicas, né, Exatamente. desse grupo que te acolheu, quem sabe. Né? E hoje eu estou Muita aqui coisa. falando desse verbete, expondo esse verbete. Tá ótimo, muito bom, Ana. Vamos então adiante aqui com as perguntas. Sim, claro. Aqui na Estrangeirismologia, na página 25, na segunda linha, então ele diz assim, esse aqui é o nosso amigo lá de Curitiba. Ele diz assim, a verbetógrafa Ana, diariamente na condição de médico, vendo centenas de pacientes nas filas do SUS, em busca desesperada de ter alguma doença, mesmo inexistente, posso ter em mente que tal morbidez é fruto do superlobby da sacristia? Aí que você colocou na segunda linha. Sim. Da página da Estrangeirismo? Então, eu refleti muito sobre isso, saindo só da questão igreja, dentro da igreja da congregação. Eu, como sou terapeuta de família, né, fui terapeuta de família há mais de 35 anos, então eu sou muito voltada para ver na família onde as coisas podem começar. E ontem mesmo eu estava pensando sobre isso. Os pais têm grande responsabilidade, não quero colocar aqui um peso a maior sobre os pais, mas como eu sou mãe também, eu reflito sobre isso. Como a gente lida com as crianças, o que a gente fala para elas fazerem ou não fazerem, né? As proibições, o mandar calar a boca, não fale mais sobre isso, não faça tal coisa. O que isso depois, no passar dos anos, pode produzir que tipo de patologia? Porque, infelizmente, a nossa educação, ela ainda não é para elucidar, assim, para clarear para a criança, para o adolescente, para ele vir a ter lucidez, ainda no sentido de reprimir. Quanto menos ele incomodar, melhor. Então, cala a boca, não fala mais isso, deixa isso para lá, isso passa e tal. Então, nesse sentido, nós adultos e nós pais, né, tomar muito cuidado com isso. E nós, desse paradigma aqui, que falamos o tempo inteiro em lucidez, né, levar isso para a prática mesmo, lucidez, colocar luz, né? Então, as crianças, os adolescentes, eu penso que na educação precisa ter mais iluminação, mais lucidez nesse sentido, para não vir depois a sofrer dessas doenças que a gente vê na psicologia clínica, na psiquiatria, né, o tempo inteiro, pessoas se queixando de coisas que seriam perfeitamente dispensáveis, né? Agora, Ana, aqui na fatologia, também na página 25, terceira e quarta linhas, você poderia explicar como reverter essa vontade de realizar a ação estigmatizante voluntária e também a autoimposição de sofrimento físico com autovitimização? Você perguntou como reverter. Ele pergunta como reverter a vontade de realizar isso.
já está instalado. A pessoa já demonstra no seu comportamento. Como mudar isso? Sim, como mudar. Olha, há muito tempo eu li uma frase, eu ouvi, não sei, que isso fez muito sentido para mim e sempre eu recorro a ela. Sem autoconhecimento, a gente não chega muito longe. Então, eu penso que é incentivar o autoconhecimento. Antes de eu dar uma receita para alguém, ou dizer, faça isso, faça aquilo, motivar a pessoa a se conhecer, tirar de dentro dela mesmo, conhecer o que está acontecendo, ter mais informação, buscar informação sobre aquilo e, se aquilo está incomodando, como mudar isso aí. Até na clínica, eu usava sempre esse princípio, levar a pessoa a tirar de dentro dela, ela mesma, buscar esse esclarecimento. Então, sem autoconhecimento, realmente a gente não chega muito longe. A gente pode até fazer algumas mudanças por aposição, tipo assim, alguém falou, fulano me deu um conselho, disse para fazer tal coisa, pois é, eu fiz, deu certo. Pode até dar certo, mas não é, a coisa não fica profunda. Precisa se autoconhecer e tomar decisões. Eu posso fazer isso, aquilo, aquilo outro. O que é melhor para mim? Né? Eu gosto muito desse tipo de trabalho. Agora, também na patologia, na página 26, último item. Quais as suas preciosas dicas para a profilaxia da estigmatização para quem ainda não a tem? Da estigmatização. Qual a profilaxia? Olha, se a pessoa já pratica esse tipo de autoestigmatização, porque eu entendo aqui que não é só a questão de se autoestigmatizar no corpo, né? Se machucar, se flagelar. Existe a autoestigmatização moral também. E essa é até mais frequente, bem mais frequente, da pessoa se desvalorizar, se desqualificar, se colocar para baixo, destruir a própria autoestima. Eu considero isso um tipo de autoestigmatização muito séria, porque essa autoestigmatização da autoestima, do que ela pensa sobre ela, pode levar a outra autoestigmatização. Quando chega um ponto, a pessoa começa a se dilacerar. Ela não se gosta mais, o autoamor já foi destruído. Obrigada. E ela começa, então, a praticar coisas mais sérias, até chegar a um autocídio, né? Então, de novo, eu penso, se a pessoa se percebe assim, como é que está a sua autoestima? O que você pensa de você? Como é que você reage frente às situações da vida? O que as pessoas pensam de você a partir do que você mostra para elas? Então, fazer uma avaliação disso aí. O que eu estou mostrando de mim? O que as pessoas estão pensando a partir do que eu mostro? Opa, preciso fazer alguma coisa por mim. Eu foco no auto-amor. Se eu não me amo, não me gosto, não me valorizo, como é que vai ser? Eu vou esperar que os outros façam isso, né? Então, eu penso que todo o processo de autoestigmatização, ele começa com uma autodesvalorização. Que parece até parece até contraditório, porque eu vi muito isso no convento. Pessoas se autoflagelando, usando silício, dormindo no chão, usando tecidos que machucavam a pele junto do corpo, tipo tecido com pelo de cabra. O pessoal tinha até um jeito de fazer assim, passar uma gilete rápido, que corta a pontinha do pelo, que é mais macio, e ficam os toquinhos, né? Aquilo machucando. E as pessoas queriam passar para os outros que elas se tinham em alta consideração, santas, né? Pessoas santas, pessoas contidas, pessoas até pareciam sábias, né? Mas não era nada disso. Então, parecia que tinha um ego muito bom, muito saudável, muito forte, mas na verdade não era isso. Ana, essa prática do silício, desse tipo de técnica de sofrimento corporal, você tem informação se isso já reduziu ou se eles ainda estão usando? Olha, você falou dos carmelitas também, né? Eu me surpreendi, eu até botei aqui no verbete, ano base 2016, fazendo pesquisa, me surpreendi, que eu pensei, como eu estou fora do convento já desde 73, né?
eu pensava que isto era uma prática com tanto esclarecimento, mas tanta informação aí, que isso tivesse até mudado. E eu me surpreendi, quando eu comecei a pesquisar na internet, mas foram várias mesmo, várias pessoas entraram em contato comigo para saber qual era o meu interesse, se eu fabricava silício, se eu tinha orientações de novas modalidades de silício, se eu sabia indicar onde comprar silício para a coxa, para a cintura, para o braço, para a perna, enfim. E algumas pessoas passaram a me dar conselhos, assim, para eu colocar 7 pedrinhas, não sei por que o 7, né, mas 7 pedrinhas dentro do sapato, para fazer feridinha, machucar os pés, ou então para eu usar 2 números abaixo do número que eu uso. Tenho calço 38, era para eu calçar 36, eu não me imagino com sapato 36. Acho que nem conseguia sair do lugar, né? Outras pessoas disseram assim, quando eu fosse a uma cerimônia religiosa na igreja, para eu ir com o sapato mais alto que eu tivesse, e chegando na igreja, não procurar lugar para sentar. Para eu ficar de pé, quantas horas demorasse para eu ficar de pé, para eu sentir essa mortificação no corpo. Então, eu recebi várias sugestões e pedidos de orientação para o uso do silício, né? E pude verificar que tem pessoas assim famosas nesse mundo aí da internet orientando sobre essa mortificação do corpo. E, pasmem, não são religiosos de congregação. Todas as pessoas que entraram em contato comigo são leigas. São pessoas católicas, porém laicas, né? Não são de congregação. Porque na congregação que eu pertenci, algumas irmãs usavam silício, não era de uso obrigatório, mas ficava à disposição. Eu nunca quis usar silício, já achava naquele tempo uma barbaridade, uma aberração aquilo. Mas, de vez em quando, sem querer, a gente esbarrava em alguma irmã e a gente sentia que ela se estremecia. Ai, o silício, né? Esbarrei no silício. Então, tinha essa prática, mas eu pensava que era uma coisa já ultrapassada. Nossa, mas eu é inacreditável, realmente. É uma prática muito atual. Não é a prática mais usada pela Opus Dei? Mas não é só, né? Dei? Sim, oficialmente a Opus Dei com certeza, deixa claro isso. Mas outras pessoas leigas que não são da Opus Dei, eu pude verificar isso, são aconselhadas por padres que, para se santificar, inclusive tem assim, silício para solteiros, para casados, para diversos tipos assim, né? Homens e mulheres, vocês podem imaginar o uso do silício, como é que vai, né? Agora, uma coisa interessante, tanto na minha experiência religiosa dentro do convento, quanto as pesquisas que eu venho fazendo, na Igreja Católica existe uma coisa assim, existe o espírito, existe a alma e existe o corpo. O espírito é aquela parte que nós temos vinda diretamente, segundo a crença, né, católica, vinda diretamente de Deus. O Espírito, ele é um dom de Deus, ele é divino, ele é uma parte de Deus, como se Deus nos concedesse essa graça de participar da divindade dele. Então, o Espírito, ele é divino. A alma é a parte das emoções, né? Fazendo uma comparação, como seria o psicossoma, o nosso psicossoma. Então, a alma é justamente essa parte que precisa ser moldada, precisa ser tratada, precisa tomar cuidado, porque ela pode levar você para um lado ou para o outro. E o corpo é o coitado, é o desgraçado, é aquele que tem que sofrer todo tipo de sofrimento. Por quê? Porque o corpo comete o pecado. Principalmente, e aqui entra a questão da sexualidade, que a gente entende, porque é muita repressão sexual dentro da religião, por causa da luxúria, por causa dos desejos sexuais. Então, o corpo, ele é o pobre coitado. Por isso, flagelar o corpo, martirizar o corpo, fazer o corpo passar fome, né? Porque essa questão do alimento é outro ponto forte. Né? Acompanhei muito isso dentro do convento. Tem aquelas pessoas que realmente não comem, de fato, elas vão emagrecendo e um dia elas ficam muito frágeis, elas até morrem, contraem algumas doenças assim e morrem. Mas, como elas são consideradas santas, morreu, foi para o céu, né? Mas eu acompanhei casos também de pessoas
que não comiam na frente da gente, no refeitório. Por exemplo, pegava o garfo, botava uma batatinha, enrolava aquilo no prato, para lá, para cá, ficava o tempo da refeição inteira rolando aquela batatinha, e não comia. Nossa, a pessoa era considerada santa, né? Ela já pode até passar sem comer. Só que as minhas investigações, dei alguns flagras, assim, vi pessoas atacando a geladeira em hora que não era para comer. Então, tem esses dois tipos, que até eu coloco no verbete, né? Aquele que realmente acredita naquilo. Você colocou na exemplologia, não é isso? Na exemplologia do verbete, não foi? É. Você colocou isso. Isso. E aquele que faz de fachada, para os outros verem, porque no convento valoriza muito isso. A irmã que fica 3 horas de joelho, sem encostar em nada, eu não sei como é que consegue. Eu fiz até a tentativa, só para experimentar, mas não conseguia. Que dorme no chão, que não come, que, enfim, tem vários tipos assim de autoflagelação, né? Mas isso é muito valorizado. Reinaldo, você não ia falar? Desistiu? Da Opus Dei. E o que ela está falando, eu sou testemunha viva de tudo que ela está falando. Porque essa questão mesmo do jejum, né, eu sei. Até ainda existem pessoas. Teve uma pessoa que parou na minha casa, ela o dia inteiro não comeu, mas depois eu percebi na geladeira que realmente ela tinha comido. Ela não vinha comer comigo, mas ela ia comer sozinha. Então, é bem interessante isso, é uma coisa que isso está sendo muito, tristemente, ensinado para a juventude. Eu tenho sobrinhos, né, que eles participam daqueles retiros antes da primeira comunhão e daqueles retiros antes da crisma. Eles são muito incentivados a fazer penitência. Essas penitências corporais, né? Porque realmente não acreditam, acham que ou vai para o céu ou vai para o inferno, então tem que castigar o corpo, que é o burrinho, que ele é a causa de todo o pecado. No momento que se liberta do corpo, a pessoa vai receber uma recompensa. Então, quanto mais destruir o corpo, e eu tenho certeza que muitas doenças que nós por aqui temos são consequência disso do passado. Coluna, outras questões assim muito sérias, nós trazemos isso dentro do nosso temperamento, que nós não conseguimos descartar em outra vida, e ela vem vindo. Ok, tá ótimo. Você quer perguntar? Então, primeiro, parabéns pelo verbete, Ana. Obrigada. Muito bacana, muito interessante. Eu queria trazer aqui, né, uma ponderação que, fazendo pesquisa em algumas igrejas ali na Europa, eu verifiquei até, o pessoal contava muitas histórias, né, para contextualizar o processo, né, da evolução, que toda a questão da assistência quanto à saúde, às enfermidades em si, eram atendidas pelas Santa Casas, né? E que o viés era religioso, ou seja, quem cuidava da doença era a pessoa religiosa que partia do pressuposto daquele sacrifício de que atender os doentes, as enfermidades, as mazelas, iam diretamente para aquelas pessoas que tinham aquele voto assistencial. Então, toda essa questão da saúde, que é o lado positivo, vamos pensar, né, de toda a assistência que era feita até então, as enfermidades eram cuidadas justamente por essas pessoas. E aí você via que esse processo da santificação, ele entrava também para um viés do tipo, eu quero o benefício ao outro, né? Eu estou saindo do meu ego e eu estou fazendo uma ação altruísta, pensando justamente em ajudar a outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, você vê que tem aquele outro viés de voto de pobreza, tem aquele viés justamente de que do sofrimento vai levar à evolução, e aí você vê justamente esse lado que o sofrimento é um caminho de ascensão consciencial, né? E aí você colocou até, é isso que eu até falar para você poder explorar, né, no exemplarismo, na exemplologia, para detalhar um pouco mais sobre essa sua percepção do sincero e do justamente do fingido. Por quê? Porque hoje nós temos, quanto patologias humanas, aquele que está querendo evoluir
pelo lado egoísta, que nem quando você fala do silício, você está falando uma pessoa altamente egoísta. Tipo, eu estou sofrendo por mim mesmo, por sofrer. Tipo, vai ajudar o outro lá que está quebrado, vai limpar ferida, vai fazer uma assistência, vai cuidar dos animais, ou seja, plantas, ou seja, vai fazer um ato fora de si. Isso a pessoa não faz. Então, ela prefere ir atrás de um silício, prefere ir atrás de um sofrimento assim que é sozinho, não é? Egóico, em vez de evoluir. Então, primeira batatada que a pessoa está dando. O outro ponto é que a gente vê que a pessoa vai para o extremo. Aí você vê seitas religiosas em que a pessoa está lá depois com iates, né? E está lá na beira-mar, está passeando, né? Com luxúria, e você vê o hedonismo. Então, você pode aprofundar justamente essa faceta, né, que às vezes é velada, né, que você mesmo colocou no exemplologia. Certo. Muito bem. Você tocou aí na questão dos votos religiosos, né? Eu vou falar disso porque aqui, no meio dos leigos, a gente não entende muito bem o que é isso dos votos religiosos e que são levados tão a sério, né? Por exemplo, eu saí do convento, eu quis sair 6 meses antes de fazer os votos perpétuos. Porque, na minha época, depois que fazia os votos perpétuos, era muito complicado sair do convento. Tinha que ter a dispensa do Papa, era todo um processo que ia para Roma, e aquilo demorava, e tinha que conversar com o padre, com o bispo, com o cardeal. Eu tive várias entrevistas assim, na tentativa de dissuadir você que você estava fazendo uma coisa horrível, né? Você estava cometendo mal na tua vida. Então, como eu já conhecia esse processo, que era longo, inclusive algumas freiras até desistiam do processo, fugiam, iam ao dentista e não voltavam mais, iam visitar a família e não apareciam mais. Então, eu não queria isso para mim, fazer desse jeito, eu queria fazer direito. Além do mais, eu tinha 5 irmãos morando comigo, né? Eu não podia me dar o luxo de fugir de repente. Então, a questão dos votos é uma coisa assim séria do ponto como as santas regras colocam, porém, ter o entendimento de fora é eu até diria que é um idiotismo cultural isso aí, dentro da religião. Porque, veja bem, voto de pobreza, eu até brinco de vez em quando com isso. Quem tem voto de pobreza, no caso, eu não tinha os votos perpétuos, mas eu tinha os votos temporários, que renova a cada 5 anos, eu não podia jamais chegar e dizer assim, madre, o meu óculos arranhou a lente, eu preciso consertar o óculos. Não, imagina, isso é contra o voto de pobreza. Madre, o nosso óculos, então o óculos é da comunidade. A roupa que eu visto, madre, nosso hábito sujou, eu posso trocar o nosso hábito, né? Porque eu só podia trocar a cada 22 dias o hábito. Então, tudo nosso, eu estou comendo aqui, a nossa comida está tão gostosa, né? A nossa é a minha, mas é a nossa. Isso é uma hipocrisia, pelo seguinte, na hora de nominar, é tudo nosso, porque tudo pertence à comunidade. Porém, eu, como pobre, tenho voto de pobreza, eu nem sei quanto custa 1 quilo de arroz. Eu não sei de onde vem a comida que eu como, não preciso me preocupar com isso, é uma beleza. Eu fico doente, eu não preciso ter a menor preocupação, porque com certeza vai vir o melhor médico. Aliás, a comunidade tem um médico, né, para tratar. Se eu precisar de uma cirurgia, não precisa ter plano de saúde, eu vou lá e a comunidade paga. Então, tudo que eu desfruto, que eu uso, que eu tenho, eu não preciso saber quanto custa. Agora, isso é pobreza? Ô, Ana. Oi. Eu. Oi. Eu aqui. Cita, senhora. Aqui. Eu ia fazer uma pergunta que você adentrasse essa questão do voto de pobreza. Porque uma vez eu conheci um noviço, ele até me convidou para a ordenança dele, né, ele ia ordenar padre, e ele com celular, chave de carro, todo arrumadinho, bonitinho, e eu tentava, né? Eu brincava muito com ele, assim, olha, você está querendo casa, comida e roupa lavada, e brincava muito com ele. E ele disse, não, o negócio é sério, eu vou fazer, logo em seguida, eu vou fazer meus votos de pobreza. Eu falei, E quem vai pagar a conta do seu celular? Quem vai comprar a gasolina do seu carro? Ele ria sem graça. Então, é uma das grandes falácias da religião, é o voto de pobreza. Né? É uma das grandes falácias do processo religioso. Foi a única fase da minha vida que eu não precisei pensar em dinheiro, em como ganhar dinheiro, em pagar conta.
foram 9 anos que eu não precisei me preocupar com isso. Porque antes eu já trabalhava para pagar conta, desde 12 anos. Depois eu trabalhei até 2 anos atrás. Então, é uma falácia isso, né? Totalmente. Aí vem o Nossa, voto de passou. obediência. O que é o voto de obediência? É submissão, é você se submeter sem questionar, sem perguntar nada. Então, no convento, eu sempre questionava bastante as coisas. Por quê? Mas isso assim e tal. Um dia, a madre mestra, que era responsável pela minha formação religiosa, chegou para mim e falou assim: a senhora tem um demônio dentro do corpo. Levei um susto assim, opa, ele nunca se apresentou para mim, né? Levei um susto. Eu tinha o demônio porque eu questionava muito, eu queria saber, mas isso mesmo. Então, o voto de obediência é submissão sem questionamento. Tem as santas regras, você se submete e acabou. E você é um ótimo religioso, obediente. E o voto de castidade? Essa é a grande polêmica, né? Uma vez uma pessoa me disse, um padre me falou isso lá, olha, não é proibido fazer sexo, é proibido dar escândalo. Desde que não der escândalo. Nossa. E a gente constatava isso na prática. Né? Eu tive um episódio comigo, nessa coisa de sair do convento, mandaram conversar com várias pessoas, tidas como santas, né? E um santo beneditino, que era confessor da comunidade, celebrava todo dia, pregava os retiros mensais, me mandaram ir lá conversar com ele, no convento, lá na Praça Mauá e tal. E houve um ataque, assim, que eu tive que sair correndo, atravessar a Praça Mauá inteira. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe o tamanho da Praça Mauá, fugindo de um abuso, porque foi uma coisa assim, relâmpago. Quando eu percebi, ele estava com as 2 mãos debaixo da minha roupa, já aqui em cima. Né? Então, dar escândalo, não. E tem N histórias de freiras ali, religiosas, pessoas contemporâneas da minha época, e que contavam, né? Contavam coisas assim de arrepiar. Haja vista a questão da pedofilia, né? Que está aí. Fervendo, né? Pois é. Você quer perguntar? Então, claro, meus parabéns, né? E também o seguinte, me fez entender, principalmente o campo instalado aqui com as energias no início, o entendimento, principalmente tem 2 anos que eu fiz um curso de campo falando sobre a dificuldade de eu fazer uma determinada reciclagem. E a consciência extrafísica falou para mim, reconheceu meus trafores e falou assim, Marta, o seu jeito de pensar está errado. São muito tempo atrás que você pensa assim, foi imposto pensar assim, você não podia pensar em você, e isso que está errado na sua vida. Aí eu falei assim, desculpa, mas eu estou mais confusa, porque se você faz o reconhecimento de alguns trafores, é sinal que minha forma de pensar está mais ou menos correta. E ele repetia dizendo que não, era o jeito de pensar que estava errado. Eu falei assim, mas como é que posso pensar errado se eu tenho esses trafores? E aí eu saí do curso, assim, um pouco mais... Eu verbalizei que eu fiquei mais confusa. É como se tivesse falado assim, a sua casa está boa, mas o tijolo está podre. Assim que eu senti, entende? E eu fiquei, principalmente, aqueles 3, 4 primeiros meses, muito em crise, tentando entender. E, para ser sincero, estou uns 2 anos ainda tentando entender. E o campo instalado aqui, no início do seu verbete, é que parece que fez uma recapitulação energética do meu processo, que fez eu entender muitas coisas. Então deixo aqui o meu agradecimento pela oportunidade dessa sua pesquisa, que facilitou este campo, que facilitou o entendimento da continuidade de um esclarecimento dessa consciência extrafísica, que há 2 anos tentou, de todas as formas, várias vezes tentou me explicar, e eu fui sincera em dizer que eu não estava entendendo, entende? Então, iniciou lá, é claro que não só ali, muitos tentaram me explicar, né, com todo reconhecimento a todas as tentativas, mas o campo instalado aqui, pela sua pesquisa, é que realmente eu consegui entender que jeito é esse que eu penso. Entende? Ô, Marta, obrigada por você ter trazido essa informação, porque eu vou aproveitar e vou trazer uma outra informação que está bem dentro disso que você falou. Nesse período todo que eu estou fazendo o verbete, como eu falei a princípio, eu percebi que houve um crescimento do meu parapsiquismo, desenvolvimento.
E eu percebo, às vezes, em alguns campos, até de dinâmica, na dinâmica de sexta-feira na OIC, na dinâmica de quarta-feira, de vez em quando eu percebo e eu trago isso, a quantidade de consciências do meu grupo, que eu, em vidas passadas, até fiz a cabeça dessas consciências, né, dizendo que era assim, que tinham que fazer isso para se santificar. E que hoje eu me sinto assim, no papel, na obrigação de desdizer isso. Eu estou desdizendo aqui publicamente, na internet, vai ficar gravado, tem os verbetes impressos, que não é nada disso. Não tem essa de santificação. Vamos evoluir através da lucidez. É isso que nós queremos, a lucidez. E também, assim, eu acho bem importante assim, isso que vocês estão colocando, porque, claro, tem as consciências ainda religiosas, 100% nesse holopensene. Mas, como tudo na evolução, existe uma gradação, não é verdade? Isso. E, infelizmente, a gente não pode ainda dizer, isso não me pertence mais, porque a gente ainda tem resquício, né? Na CCCI a gente sabe o quanto que tem uma tendência, principalmente quando a gente conjuga parapsiquismo, não é? Com a nossa falta de lucidez, com o nosso nível de cosmoética ainda baixo, né? Então, eu acho super importante debater esses assuntos e essa sua exposição, porque o quanto de votos de pobreza, qual o percentual de votos de pobreza que eu ainda emprego hoje em dia na minha vida, mesmo sendo intermissivista, mesmo sendo voluntário da Conscienciologia. Obediência, está escrito, fulano obediência, a disse. credulidade, a falta de utilização prática do princípio da descrença. Agora, né, exatamente, Marta? o que me fazia mais confusão, porque nesta vida intrafísica, Marta, eu não tive muitas experiências, então eu tinha uma resistência em entender esse processo da religiosidade. Até que, aos poucos, muitos esclarecimentos, tentativas e outras tantas, né, é que eu pude começar a entender que isso é da forma antiga, é como se a forma, sabe? A forma feita, a forma holopensênica foi estruturada. E aí, como reestruturar isso? E exatamente essa história de que nós não vamos à igreja, nós não temos religiosidade nesta vida, não tira a pessoa da religiosidade. Claro. Entende? E isso as pessoas às vezes batem no peito, abrem e dizem, não, eu não sou religiosa, eu não rezo, não vou à igreja, assim, né? mas não é disso. É essa forma, essa estrutura pensênica da reação. Precisa ser, que a Ana está precisa... bem, né, bem focada Quando nessa eu falo, abordagem. quando eu conto essa história, contei a minha história, inclusive por estar nesse momento com essa doença, para sair do holopensene, do sofrimento, eu me considero num processo, isso é um processo. Muitas vezes, porque eu fico tomando conta de mim mesma, né? Muitas vezes eu percebo que ainda tem vestígios religiosos. Opa, olha lá. E aí, então, por isso que eu falei do autoconhecimento. Sem autoconhecimento, a gente não vai muito longe. Então, o tempo inteiro prestando atenção onde eu estou manifestando ainda essas posturas religiosas. Tá ótimo. Ana, agora aqui a nossa pergunta da nossa amiga lá de Conceição dos Ouros. Ela pergunta ali na Pensenologia, na página 25, segunda linha. Você poderia comentar sobre a intrusão heteropensênica em relação ao tema do verbete? Deixa eu achar. Intrusão heteropensênica. Heteropensênica. Então, pela nossa falta de lucidez, a nossa falta de prática, nós permitimos, com muita frequência, essa intrusão heteropensênica. Eu até nem sei se nós podemos ficar livres, nos eximir disso, ficar, como é que eu posso dizer, imune a isso. Nós convivemos o tempo inteiro com todo tipo de pessoas, né? E não só os intrafísicos, os extrafísicos também. Então, a partir de um tempo, eu comecei, foi durante uma aula que eu estava dando na reaprendência, de repente, eu vi, além dos alunos, uma multidão, mas ia por aquela floresta dentro. E aí, isso ficou muito forte em mim. Eu estou sempre numa plateia. Em torno de mim tem uma plateia enorme.
pode até não ter intrafísico, mas de extrafísicos aí. O que eu estou mostrando? Que exemplo eu estou dando? Que coisas eu estou afirmando para essa plateia? A partir daí eu passei a prestar atenção. Então, essa intrusão heteropensênica, ela existe. Agora, como é que eu estou em relação à minha... Sim. Quanto eu estou vulnerável a isso? Né? Nós sabemos que temos técnicas, temos EV, a técnica do EV, a questão das energias, né? Sempre está com os meus pensenes em ordem, né? Então, cuidando da saúde da minha pensenidade, isso tudo ajuda, mas não impede que eu esteja exposta a todo tipo de heteropensene. Como eu me protejo é outra coisa. Como me preservo. Agora, Ana, ela diz assim, a nossa teletertuliana de Niterói. Recentemente percebi em mim resquícios religiosos, tais como a dificuldade em aceitar meus erros e ficar me culpando excessivamente. Gostaria de fazer uma autopesquisa mais detalhada e realizar as reciclagens necessárias. Você poderia me dar dicas por onde começar e quais técnicas podem me ajudar? Sim. Olha, bem-vinda ao mundo dos normais, né? Todos nós estamos nessa. Repetindo aqui, eu já falei, acho que umas 2 ou 3 vezes, autoconhecimento. Autoconhecimento é a base de tudo. Você identificando o que aqui no nosso paradigma nós falamos de trafores, trafares e trafais, né? Traços fortes, traços fracos e traços faltantes. Então, identificando isso, começar a trabalhar. Porque os traços religiosos acompanham a gente aí há milênios, não sei quanto tempo, né? Há pouco estava conversando com a Marilene aqui antes do verbete. Quando começou isso, né? Quando? Eu penso assim, quando, lá na origem, a questão da religiosidade, de achar que Deus fez, Deus quer, Deus permite, o homem não tinha informações para explicar os fenômenos, as coisas. Então, foi atribuindo, ora ao sol, ora à lua, ora... Né? E isso foi formando a religião. Chegou um momento que isso tomou um corpo, né? Então, há quanto tempo isso nos acompanha? Agora, como perceber? É você se observar, né? Técnicas para isso, tem várias técnicas, né? Essa na autoobservação, pare e pense. Eu uso muito uma técnica, quando eu cheguei na Conscienciologia, eu li em algum lugar, enfim, alguém me passou isso, pare e pense. Então, eu faço sempre isso, paro e penso. O que é isso? Né? Não é porque eu estou pensando isso. Sempre eu penso, para quê? Que finalidade? O que eu quero com isso? Eu para quê? Porque talvez eu nem chegue nunca a esse porquê. Porque ele é tão lá para trás que talvez eu nem alcance. Mas para quê? Para que eu estou tendo essa postura agora? O que eu quero com isso? Então, eu estou sempre me questionando. Então, autoquestionamento pode ser uma técnica. Sempre se perguntar. Não adianta eu perguntar para fora, ver o comportamento do outro. Não, sou eu. Isso leva ao autoconhecimento e ajuda bastante. Agora, assim não poderia, nem estou preparada assim, para dar uma resposta de pronto. Mas, se a nossa amiga quiser, ela pode entrar em contato comigo. Meu e-mail, eu tenho muito prazer. Atualmente, eu só fico em casa, né, escrevendo, pensando, lendo, conversando. Vai muita gente conversar comigo. E eu tenho todo o prazer até de discutir algumas coisas com ela. Ótimo. Depois a gente pode passar um e-mail. Claro. Só comentar sobre essa resposta. Tem um livro de 2 psicólogos, que eu não lembro o nome deles, mas são brasileiros, que se chama O Sentimento de Culpa. Então, eles mostram no livro, assim, eles vão desconstruindo o sentimento de culpa e mostrando que a evolução disso é o sentir responsabilidade, não culpa. E é pequenininho, é de livro de bolso, assim, 60 páginas. E vale a pena, é muito bom. Fica aí a dica, ótimo. Legal. Muito bom. Procura na internet, eu não lembro os autores. Tem uma coisa que eu lembrei agora, que pode ajudar e que eu uso bastante. E eu estou falando direto sobre isso porque faz parte do meu livro. É o livro que eu estou terminando de escrever.
Deu branco agora. Do livro Eu tenho você que tá- conviver o tempo inteiro com esses brancos, assim, que dão. Não tem problema. Faz Você parte. está qual Já qual lembrei. o tema do seu livro? Não, já lembrei. Some e volta. Como o meu livro é Como Administrar o Processo de Emocionalidade, e trabalhando essa questão do psicossoma, que nós vamos descartar o psicossoma lá no final, antes de ser consciência livre, né? Então, todo esse trabalho com o psicossoma, o corpo das emoções. Então, não adianta reprimir as emoções, massacrar, fazer de conta que não existe, ignorar. Não, é trabalhar. Como trabalhar a emoção? É trazer para a racionalidade. Então, quando um fato que aconteceu, que houve uma emoção ali, emoção envolvida, eu trago aquilo para a racionalidade e penso, repenso sobre aquilo várias vezes, todas as facetas possíveis, né? Quando eu estou fazendo isso, eu estou usando o meu cérebro. Então, quando eu consigo racionalizar a emoção, destrinchar esse processo, eu estou transformando emoção em sentimento, né? Emoção, aí pronto. Quando eu transformo emoção em sentimento, limpou aquilo, né? Então, nesse processo de escrever, de pensar sobre isso, eu cheguei a uma conclusão. Por que nós temos tão poucas retrocognições? Eu estou pensando em mim e algumas pessoas que eu conheço, né? Outras têm mais. Nós temos medo de acessar essas informações que foram carregadas de emoção do nosso passado. As experiências do nosso passado foram carregadas de emoção e foram arquivadas no paracérebro, a nossa memória. Porque a emoção, ela tem um papel importante na fixação da memória. As coisas que nós vivemos com mais emoção, nós guardamos mais, né? Então, como as experiências da nossa vida passada são, muitas delas, terríveis, né, e vem carregada dessa emoção, nós temos medo de acessar. Então, reprimimos, não queremos saber, deixa para lá. Você quer perguntar? Sim. Ana. É a filha. Eu sei que não existe fórmula, mas eu queria saber qual foi o seu turning point, seu ponto de virada. Você percebeu que estava nesse padrão de santificação das patologias, mas aquele momento assim em que você se revoltou e disse: eu não quero mais isso para mim, eu quero outra coisa. O que fez você virar o botão de lado? Então, eu penso que no convento, embora eu não tivesse isso claro, eu já tinha isso. Eu não queria mais me submeter àquilo lá, eu queria entender isso, não está certo, não deve ser assim. E depois, no decorrer da vida, eu tive que ir dando pulos às coisas que aconteceram, situações gravíssimas, doença do meu marido, uma doença longa de 10 anos, e que eu tive que sustentar isso aí. Então, eu percebo que nesse período todo, a minha cabeça, isso que eu penso que amparo, a minha cabeça já foi me levando, os amparadores já foram me conduzindo para um ponto, esse ponto que eu cheguei hoje, né? De ter um câncer e entender que esse câncer é uma oportunidade. Esse câncer é uma oportunidade de entender, sair desse holopenseio do sofrimento. Não preciso mais disso. Então, não houve um momento assim, X. Eu penso que foi um processo. Tá ótimo. Dulce, posso? Quer falar? Claro. Eu queria fazer uma pergunta e um comentário depois. Primeiro, parabéns pelo verbete, pela coragem aí de escrever sobre esse tema. Você cita aqui alguns santos, né, no verbete, que, enfim, são santos que fazem parte da história social da igreja, né? São celebridades. Sim, né? celebridades. São celebridades no meio religioso. Né? São santíssimos esses. A minha pergunta é o seguinte, Ana: se esse processo da santificação das patologias, você como terapeuta de família, se isso acontece no microcosmos menor, como uma família, por exemplo, né? Se existe dentro da estrutura familiar o processo de santificação das patologias. Sim. Eu via com frequência no consultório, quando chegava aquela mulher, casada, mãe, né? E já se identificando assim: olha, vou te contar uma coisa, eu vim aqui fazer terapia e tal, mas já de cara eu vou te falar uma coisa, eu sou uma heroína. Eu levava um susto, assim: heroína, você é heroína, quais são os teus heroísmos? E depois, no decorrer da terapia, eu procurava desconstruir isso, porque se a pessoa já se
coloca como heroína, né? Sou uma heroína, então que venham atos heróicos, que venham coisas para eu provar que eu sou. Tem que manter essa crença de que é heroína. E para ser heroína, ela tem que fazer atos heróicos, né? Então, isso é muito colocado na cabeça, principalmente das mulheres, serem heroínas, né? Apanha do marido há 20 anos, mas ela é uma heroína, ela aguenta isso por causa dos filhos. Tem N exemplos disso, né? E é muito incentivado, como eu falei antes, da educação. Eu percebo assim que dentro das famílias, principalmente famílias religiosas, mais religiosas, tanto católicas, evangélicas, enfim, né? As várias coisas religiosas que existem, segmentos religiosos. Então, muito isso de alguém bancar o sofrimento, bancar toda a desgraça, alguém assumir isso para ser herói, para ser santo e para ser bem visto. Bom você perguntar isso, porque uma coisa que eu notava sempre no consultório, estava sempre atenta para isso, os ganhos secundários. Como tem ganho secundário nessa coisa de ser herói, heroína, de sofrer, de ser Marte. Nossa, é uma beleza o ganho secundário. Os outros perceberem como eu sou uma pessoa que sofre, né? O ganho secundário é esse, ser admirado, ser chamado de herói, de heroína. Nossa, fulano é uma santa, né? Quantas mulheres gostam disso, de serem chamadas de santa? Levam uma vida horrível, mas para os outros são santas. Fulano é uma santa. Então, isso é o ganho secundário, né? Banca tudo. Ok, obrigado. Só um comentário daí rápido. Eu achei, assim, os fatos da vida religiosa que você está relatando aí desde o início do verbete, a semelhança com os fatos da vida militar, né? Muitas semelhanças com a vida militar, né? O processo da obediência, o processo, também existe um processo de autopunição e autocobrança na vida militar, né? E uma outra coisa que eu pensei também, não sei o que você acha, assim, que se a gente olhar para anos anteriores da vida da humanidade, assim, sei lá, antes do século XIX, por exemplo, que praticamente todo mundo era pobre, as pessoas não tinham ensino, não existia remédios, antibióticos, cirurgia, anestesia, não tinha nada disso, o mundo vivia praticamente em guerra o tempo todo. Então, assim, sofrer era a pauta do dia para 98% da população mundial, assim, né? E eu fiquei pensando assim que a diferença do sofrimento que é imposto pela vida, e que ninguém teria opção por isso a princípio, né, do sofrimento que acontecia dentro de mosteiros e conventos, é que o sofrimento dentro de mosteiros e conventos ele era deliberado. Ele não era consequência de algo que não se tinha controle, de uma realidade conjuntural. Era algo que era optado por aquilo. Criado. Promovido, né, para sofrer. É isso. Bem Só para comentar. Agora, Obrigado. Ana, você... Tudo bem? Podemos seguir? Ana, você, na página 25, segunda linha, você poderia, na estrangeirismo, você poderia falar sobre a seita católica Opus Dei? Repete a pergunta. Que Opus Dei. Era falar sobre a Opus Dei. Opus Dei. Olha, eu não tenho muita informação, provavelmente nada muito além do que vocês têm. Pode ser até um preconceito, mas realmente eu não quis entrar nessa questão. Conheci a Opus Dei, né? Obra de Deus. Eles já se identificam assim, né? Traduzindo do latim, né? É a obra de Deus. Eles são a obra de Deus. E eu sei que, vou dizer que eu sei de informação, não é nem uma pesquisa mais profunda, que eles praticam. O Opus Dei foi adotado pelo Papa como uma congregação dentro da Igreja Católica. Tal a importância da Opus Dei, né? Desse espanhol, como é que é o nome dele? Eu até anotei aqui, José Maria Escrivá, isso, exatamente. Escrivá, Então, na época, ele foi, essa instituição, Opus Dei, foi agregada, o Papa autorizou que fosse denominada uma congregação dentro da Igreja Católica. Tal é a importância. Então, como modelo, algo como um modelo para os leigos, né? Então, Ana, e só lembrando, né, a gente tem vários livros publicados sobre o Opus Dei. Sim. Aqui no CAEC, a gente teve a oportunidade de, há alguns anos atrás, a mãe de uma pessoa que passou a frequentar essa Opus Dei,
E ela escreveu um livro sobre isso, eu não vou lembrar aqui agora o nome, se alguém lembrar, fica à vontade. Mas, enfim, a citação dessa seita, né, tem uma relação direta, Sim. conforme já foi colocado aqui anteriormente. Sim. É prática comum deles essa questão do culto ao sofrimento, sim, do flagelo, inclusive o uso do silício é uma característica, né, além de todas as outras imposições e condições aí de autovitimização e, enfim, de autoestigmatização. E a questão que a gente sabe aí, em geral, de lavagem cerebral, sim, de converter uma pessoa, aparentemente, a princípio, inteligente, com uma certa independência, não é, autonomia, e a pessoa se transforma, então, num carneiro aí da religião, infantil, enfim, uma pessoa beato, nesse sentido, tem uma relação, sim, muito direta, né, Ana? Há uns anos atrás, eu fiquei um pouco assustada lendo o jornal, uma revista da época, enfim, que um governador de São Paulo, ele e a mulher eram da Opus Dei. Sim, sim. É o atual. É atual? Mas, gente, é bom a gente... Vamos voltar, então. Mas quer dizer, não, é porque esse tema é muito polêmico, né? Vamos voltar aqui para a nossa... Mas só lembrando, né, Ana, tem essa correlação bem direta, no caso do, sim, uso específico de instrumentos de autoflagelo. Sim. Né? É o ponto de ligação que eu penso, né, que eu entendo assim, mais específico. Né? Isso que você está dizendo, até hoje, é incentivado por papas. Eu tenho aqui um texto do Papa Bento XVI, bem recente, né, candidato a santo, por sinal, dizendo que a doença é uma prova bem dolorosa e singular, mas diante do mistério de Deus, torna-se dom e ocasião de santificação. Isso está na internet. Ele diz assim: Cristo está sempre próximo de quem sofre. Opa, né? A pessoa, tô quando dentro. ouve isso... Eu não, os beatos. Opa! Cristo está sempre próximo de quem sofre e o associa à sua cruz com uma palavra de amor e ajuda a não fechar-se no vazio do egoísmo que provoca o pecado e o afastamento de Deus. Olha a falácia. À luz da fé, podemos ler na doença e no sofrimento uma particular experiência, uma visita de Deus que, em modo misterioso, vem para libertar da solidão, da falta de sentido e transformar a dor em um tempo de encontro com Ele, de esperança e de salvação. Gente, esse texto é muito forte, dito por um Papa. Nossa. Muito forte. Eu queria aproveitar até mesmo isso, calhou isso que você acabou de falar, que... O Marcelo da Luz, né, o professor Marcelo da Luz, que fez o livro Aonde a Religião Termina, sim, ele desenvolveu um curso que é de pensamento crítico. E dentro dali, ele trabalha justamente o processo da falácia, a desconstrução da falácia. O que de fato é uma falácia, que é um erro lógico, né? Sim. E você coloca isso na sua frase enfática. Você pode justamente aprofundar sobre essa questão das falácias religiosas, explicando um pouco sobre essa frase? Então, a frase enfática: a busca da santificação pela consciência, homem e mulher, atualmente, veja bem, contextualizado, atual, ano 2016, né, usando autoflagelação, demonstra o grau de submissão às falácias religiosas e alienação evolutiva pessoal e grupal. Então, a gente poderia resumir isso aqui. Quem ainda está se submetendo à autoflagelação para ser santo, né, que está atrasado, assim, um atraso, levando em conta, do ponto de vista de lucidez, tem um atraso evolutivo. O que é isso? Se submetendo mesmo, o verbo aqui é muito forte, se submetendo a isso. É uma submissão. Porque é tão antagônico, né? Um antagonismo tão, sim, intenso, né? A gente ressoma para aprender, enfim, todas as coisas que o planeta oferece, a vida, enfim, a, sim, sociedade, a convivialidade. E o soma, no caso, fundamental para esse processo, né? Sim. E o autoflagelo vem na contramão
derrubando qualquer convergência para essa ideia da ressoma Parece e que a evolução, pessoa não pensa, né? ela não pensa mais, ela não raciocina. Acho interessante, Ana, essa ideia de que Sócrates, então, se a gente for pensar quase 2000 anos atrás, ele comentou justamente sobre o processo da criticidade, de você questionar, de você argumentar com propriedade, você sustentar uma argumentação, ver a lógica do seu raciocínio. Então, o que acontece? Isso daqui, ele só não é desenvolvido e eliminado porque tem interesse por trás. Então, basicamente, uma das coisas que a gente tem que fazer é fazer o povo estudar, ajudar o povo a pensar, não é? Mas a fé, ela vem justamente derrubar, abafar né? Tudo isso. O que é fé? É fechar os olhos e fazer aquilo que está sendo, é você não pensar. A fé, ela anula. Eu questionava muito isso no convento. Como não pensar? Acho que a coisa mais importante que eu tenho é a capacidade de pensar, mas não preciso pensar. É não pensar, é fazer. Ana, você tem Posso uma aproveitar? pergunta? Tá. Oi, Ana, tudo bom? Oi. Eu estava vendo aqui, até aproveitando essa questão da autoflagelação, eu vi que no verbete você colocou várias vezes a questão da flagelação física, né? O silício, o chicote, sim. E eu queria que você falasse um pouco do flagelo mental, ou do flagelo emocional. Que eu estava pensando que a culpa, ou essa valorização do sofrimento, essa busca principalmente da culpa, né? É uma forma de se flagelar. Às vezes a gente não fica mais machucando o corpo, mas a gente ainda se machuca emocionalmente. Você podia falar um pouco disso? Eu acho, Luiz, que até mais grave. Até há pouco, não sei se eu tinha chegado, a gente falou sobre isso, né? A questão de rebaixar a sua autoestima, a questão da culpa, a questão de se desvalorizar. Até muitas vezes, isso leva ao flagelo físico, né? Porque é uma forma de se autodestruir, né? Isso acontece, muitas das chamadas doenças mentais, né? Doenças psiquiátricas, passam por aí. E eu tinha falado, como terapeuta de família, o cuidado dos pais na educação das crianças, o que você está plantando, o que você está colocando quando você diz, cala a boca, não fale mais isso, para com isso. Isso que ele acabou de falar. Corta o pensamento, não pense. É tipo dizer, não precisa pensar, já está tudo pensado, né? Não fale isso, não. Então, ali já está sendo plantada a semente da baixa autoestima, da loucura, de muitos tipos de loucura, né? Da autodesvalorização. Isso é bastante sério. Ana, tudo bom? Oi. Eu tenho dúvida que o que você pensou, né, na terceira linha ali da fatologia, de cima para baixo. Fatologia. Aí está lá, a inconsciência cosmoética. O que seria a inconsciência cosmoética? A inconsciência, justamente, traduzindo literalmente, né, a falta de consciência, mas só assim não explica nada. Vamos pensar nisso. Quando, onde, em que situações eu penso na minha cosmoética, né? Na maioria das pessoas, assim, vamos pensar na assim, a palavra ética, todo mundo sabe, soa bem, né? Cosmoética é meio assim, mas o que é a cosmoética? Algumas pessoas já me perguntaram, o que é a cosmoética, né? Mas vamos trazer para nós aqui, do paradigma consciencial. Nós sabemos, temos definições maravilhosas, né, de cosmoética e tal, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso comportamento, nós temos consciência dessa cosmoética? Realmente, isso que eu acabei de falar, acabei de fazer, de demonstrar que as consciências conscientes estão vendo até onde isso é cosmoético. Os meus pensamentos, né? Até aqui na página 25, né? Na ortopensatologia, eu coloquei um texto, portanto, assim que está entre aspas, né? Falando da santificação. Os atos contínuos de não pensar mal dos outros compõem, de fato, a ideia ou o conceito da autossantificação buscada pelos religiosos. Através dos milênios, somente alcançada, de fato,
de modo vivenciado e teático, interdimensionalmente, pela consim praticante diária da TENEPS. Então, não é que todo tenepsista não pensa mais mal do outro, né? Isso aqui é como é que a gente fala? Um objetivo. Eu quero chegar lá, eu quero chegar nesse ponto. Pelo menos está no caminho. Está no caminho. Mas para eu chegar lá, a ter essa limpeza da minha pensanidade, meus pensamentos serem cosmoéticos, é preciso todo dia, todo momento, seguir isso aí. Ter em mente isso aí. Opa, eu quero. No meu exame diário, antes de dormir, eu tenho um hábito, assim, há muito tempo, de dar uma passada rápida, assim, pelo meu dia inteiro, e, olha, muitas vezes eu tenho que pedir perdão. Eu tenho não, eu quero, né? Pedir perdão às consciências. Gente, olha, vocês viram eu fazer tal coisa, não é nada disso, não. É que eu ainda não consigo ser do outro jeito, mas não é assim que a gente faz. A gente faz desse jeito, daquele e tal. Atenção, com guias cegos também, de vez em quando tem umas conversas assim com guia cego, né? Agora aqui, professoras Dulce e Ana, em minha opinião, o Espiritismo entrou na onda da santificação ao defender que seus escritos não podem ser questionados, que são completos em si. Qual a opinião de vocês sobre o aspecto de santificação do Espiritismo? Vocês possuem alguma notícia sobre Allan Kardec, onde ele está, o que estaria fazendo? O que você tem a dizer, Ana? O que você pensa? Olha, como o Espiritismo, nada contra o Espiritismo, leio de vez em quando livros espíritas, até algumas coisas gosto bastante. Deixa de lado quando eles mandam, quando escreve assim, que tem Deus que está fazendo isso, Deus fazendo aquilo. Então, eu vou descartando essas partes e pego as partes que são interessantes do meu ponto de vista. Agora, como religião, cai de novo naquela questão da fé, né? E da santificação. Não tem como, não tem como separar, né? Com todo respeito ao que você colocou, tem coisas boas, coisas importantes, úteis, né? Tem toda uma literatura, mas a gente tem que conseguir separar, né, o joio do trigo e claro que na condição de religião é impossível, gente. Essa falácia da fé raciocinada, isso não dá, né? Comparado a outras religiões. É ou não é religião, né? A pessoa tem que escolher. Porque, Ana, a gente vê isso, né? Muitas pessoas ainda insistindo. É claro, você tem também uma gradação, tem as pessoas mais racionais, né? Tem as outras mais beatas. Mas não tem como negar, não é? Sendo uma religião, é claro que entra nessa linha aí, nessa onda de santificar, de verdades absolutas, né? De práticas imexíveis, né? Até recentemente, quando eu estava no consultório, né, 2 anos atrás, eu tive ultimamente vários pacientes evangélicos. Foi uma novidade na minha toda a trajetória de terapeuta. De repente, começaram a vir muitos evangélicos. E era interessante que, em algum momento, alguém dizia, isso aconteceu várias vezes, dizia para mim, isso que a senhora acabou de falar está em Mateus, capítulo tal, versículo tal. Não ia entrar em questão se sim, se não, se essa não é. Deixa lá, né? Mas eles tinham, assim, uma necessidade de enquadrar, né? Na janela do que já está ali escrito. Exatamente, dentro desse contexto religioso. Agora, é interessante isso que você falou, porque eu acho que todo mundo passa por isso, mas eu já passei inúmeras vezes com gente da academia, a mesma coisa. A pessoa, se ela não consegue enquadrar o que você está falando em conscienciologia, o que você está falando do paradigma consciencial, em alguma janela da academia, a pessoa quase surta. Aquilo dá um problemão para você. Sim. Aí, não, então isso aceita. Não, mas isso não é igual a, sei lá, budismo? Não, mas não é. Não é. Mas e a pessoa vai ficando, né, é um resquício, né, dessa coisa do dogma e da falta de abertismo, né, de um novo paradigma que a gente tem que estar aberto, né? Eles ficam procurando enquadrar você dentro de alguma coisa. Agora, Ana, só, sempre me perguntei o motivo de ter ressomado em uma cidade com um holopensene extremamente religioso.
apesar de nunca ter tido vínculo com nenhuma religião nessa vida atual. Após ter conhecido a Conscienciologia e me considerar intermissivista, entendi perfeitamente o contexto do trabalho a ser realizado. Como sou empreendedora na área de saúde, gostaria que você expandisse a condição do empreendedor que objetiva ter papel ativo na reurbanização dos holopensenes, inclusive o religioso. Olha, isso é uma tarefa para uma vida, hein? Quem sabe várias, né? Várias, porque, nossa, é um holopensene muito arraigado, né? Eu não planeta, saberia né? dar uma receita. O que eu posso falar é do que eu experimento, do que eu vivo, né? Estar atento, atenção ao que você está fazendo. E já que você teve acesso a esse paradigma, e você aceita, você vive, experimenta esse paradigma, enfim, está servindo, está sendo bom para você, fique atento. Aquilo que você está fazendo está de acordo, isso é cosmoética, né? Está de acordo. Claro. Agora, Ana, a gente pode dar aquela receita daquele trinômio infalível, né? Recim, Tares e Tenebs. Não é verdade? Eu acho que vai bem em cima do lance dessa questão da problemática religiosa, né? É até colocada a Tenebs como uma prática que vai ao encontro de novas abordagens aí, substitui completamente qualquer tentativa e prática religiosa. Com certeza. Olha, eu tenho falado, não sei se eu tenho um minuto só para falar uma coisa. Eu tenho falado... Você tem vários minutos aí. Tem vários. A tertúlia é sua, né? Eu tenho falado uma coisa. Se eu tivesse tido essa doença lá atrás, no paradigma antigo, né, eu não sei o que eu teria feito. Porque como eu levo esse meu estado atual dentro desse paradigma, a questão da multidimensionalidade, a questão da seriexis, entendendo, houve todo um passado, a minha programação para essa vida, o que fazer em vidas futuras, já fazer uma perspectiva para a próxima vida, uma prospectiva. Eu fico pensando como seria sem essas informações lá atrás, no outro paradigma. Eu fico um pouco confusa. Que bom, né, Ana? Sim. Pode falar. Ana, parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu fiquei pensando aqui, compartilhando uma ideia, que essa santificação da patologia está tão entranhada na nossa cultura que muitas pessoas, às vezes, pegam um crucifixo, colocam no peito, colocam no carro, né, no retrovisor, colocam no quarto, enfim, elas não percebem que aquilo é um instrumento de tortura. Então, como é que pode, ao longo de séculos e séculos... Eu acho que o grande símbolo da santificação da patologia é o crucifixo, né? É a cruz. Então, bem a gente lembrado. olha para aquilo durante anos e não bom, percebe que aquilo é um instrumento de tortura. Talvez seja a imagem mais reproduzida. Em todo lugar. Não, e no nosso congresso lá, gente, o que é aquilo, né? Você vê um crucifixo. Sim. Sim. Não, você vai em escola pública, aqui agora, no ano 2016, tem lá o crucifixo. Como assim? Ô, Felipe, por que as Estado enfermarias laico, né? têm Mais lá ou menos. o Cristo crucificado? Por quê? Por que as enfermarias, os hospitais, tudo tem o Cristo é bem crucificado forte, lá? realmente. Porque ninguém sofreu mais do que ele, então não reclama muito, não. É verdade. Olhe para ele, Olhe para ele. Não, você veja, nas repartições públicas não deveria ter crucifixo, porque as repartições públicas, elas são laicas. Sim. Não deveria, mas sempre tem. Igual escola pública. Negócio incrível isso. Você quer perguntar? Sim, primeiro eu queria dar parabéns para a Ana também. E, assim, eu achei interessante, ele tocou na questão, assim, da cultura. E, anteriormente, o moço ali também falou da questão emocional, indo além da questão, assim, mais óbvia do silício, de uma coisa assim, né? Então, eu queria que ela comentasse um pouco dessas sutilezas do sacrifício, os sacrifícios sutis, assim, que a gente verifica no dia a dia, tanto do comportamento pessoal, às vezes nas relações, e como que, de repente, a gente vê uma experiência numa vida anterior, mas, de repente, você participou
um sacrifício mais intenso, mas nessa vida você traz de uma maneira mais sutil. Queria ver o que ela tem a falar sobre isso. Você começou a falar anteriormente, você tinha comentado, surgiu aqui o assunto, por exemplo, acho que alguém perguntou, nos casamentos, nas famílias, né, que isso acontece. É nessa linha aí que você está perguntando, né? O tipo de sacrifício mais sutil, mais imperceptível, que a gente às vezes não se dá conta, mas que acontece aí. Uma parcela aí de santificação das patologias. Você quer comentar alguma coisa que você lembre? Olha, eu entendi, vamos ver se é isso, Rodrigo. Certamente que vidas e vidas e vidas, nós já vivemos isso está entranhado em nós. A gente chega e de repente nasce numa família, né? A mesologia aí vai ter um papel importante. Se for uma família que cultiva isso, que acha importante, dentro dessa linha do sacrifício educativo, o sacrifício leva a pessoa até a santificação, certamente que essa mesologia vai influenciar bastante, né? Eu sempre penso, será que eu vou nascer de novo numa família religiosa? Como é que vai ser? Como é que eu vou lidar com isso? Então, isso já é uma ideia, uma coisa, não chega a ser uma preocupação, mas eu já estou construindo isso, já fazendo uma prospecção para o futuro. Se eu nascer numa família religiosa, como vai ser? Não sei se respondi, Rodrigo. Quer falar, Rodrigo? Eu acho assim, na questão que talvez você possa contribuir mais assim, de uma maneira interessante, a questão assim na psicologia mesmo, às vezes a parte inconsciente, o subconsciente. Assim, às vezes o ganho secundário mesmo, aquela coisa disfarçada, entende? Posturas corriqueiras das Isso, pessoas, sim. mostrando no fundo a santificação das exatamente. patologias, né? Sim, ser bonzinho, aquela criança boazinha, às vezes ela é boazinha porque ela não incomoda, mas ela está se reprimindo de tal jeito, está deixando de fazer o que ela gosta, nem fazer perguntas, não pode questionar, mas é boazinha. E a boazinha ganha aquela boneca, a boazinha vai passear, a boazinha tem mais carinho ali da mãe, do pai. Então, a síndrome da boazinha é terrível, né? Terrível. Dentro dessa linha, acho que é mais ou menos o que ele estava pensando, tem uma questão no conscienciograma que fala para a gente analisar se a gente se encaixa, não lembro exatamente a questão, mas se a gente tem aquele comportamento de se proibir até aquilo que lhe é permitido. Você se proíbe até aquilo que... então, a gente tem, às vezes, pequenos prazeres, pequenas satisfações, que quando a gente entra, né, no detalhismo do flagelo, do sofrimento, às vezes é um presente que você gostaria de se dar e pode comprar e acaba não comprando, porque eu não mereço, ou eu tenho que economizar, né? Enfim, alguma coisa assim, ou uma comida que a pessoa está de dieta, sei lá, vou dar um exemplo, está de dieta, está seguindo bem, mas daí aquele dia ela queria, mas ela se proíbe daquilo. Então acho que são esses pequenos autoagrados, esses pequenos prazeres que a gente pode ir se limitando, né, a partir desses resquícios da santificação. Não vou... Você colocou, me veio o autoflagelo. Sim, você não se mas tem permitir, tudo a ver. É um autoflagelo moral e consciencial. Mas eu entendi, acho que era dentro dessa linha que ele queria. Esses detalhes que às vezes no dia a dia a gente ainda pode manter, né? São mais sutis, né? São mais sutis. Não chega a ser um silício de verdade, mas é autoflagelo de todo modo, né? Não quero incomodar. Às vezes pessoas falam para mim assim, querem ir lá em casa conversar comigo. Não, mas eu não quero incomodar. Eu falei, olha, se incomodar, eu falo, tá bom? Vamos combinar, então. Se incomodar, eu falo. Mas a pessoa termina se privando para não incomodar. Isso de se privar, né? Acho que é uma palavra se privando interessante. Coisas, eu estou pensando num outro exemplo aqui, quando é o excesso de responsabilidade, né? Que a pessoa é considerada muito boa, né? Sim. Porque ela tem um excesso de responsabilidade, aí ela não se permite ter nenhum tipo de gratificação, porque ela só pode dar.
E isso até a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente fala de assistência, né? Então é tudo para o outro, nada para mim. É um tipo também de esse suplício, né? Mas isso é muito conventual. Embora a pessoa não tenha passado, pelo menos nessa vida, pelo convento, isso é um comportamento muito conventual. Não vou pedir nada para mim, né? É tudo para os filhos tem muito disso, né? A mãe, como é que é ser mãe, é padecer no paraíso, né? É tudo para os filhos, nada para mim. E aí a pessoa vai entrando num processo de autodepreciação, aí fica depressão, e aí pronto, aí não consegue cuidar dos filhos. Carrega o peso da responsabilidade, né? Sobre os ombros. Aí passa do responsabilidade ponto, não consegue da casa. mais fazer a assistência que tem que fazer, porque passou do ponto, né? E o caso também que eu estou lembrando, já que ele está falando dos casos sutis, assim, é quando a gente não permite, principalmente criança, né? Que ela expresse a raiva dela. A gente não ensina as crianças a expressar a sua raiva de uma maneira saudável. Então, a criança não pode expressar raiva, que é a emoção e a expressão do limite. Fala, olha, passou o limite, já está me invadindo o meu bem-estar. E eu tenho que expressar isso. Se eu não puder expressar isso, eu tenho que aguentar. Então, eu tenho que aguentar o irmãozinho que me bate, eu tenho que aguentar a mãe que me xinga, eu tenho que aguentar a empregada que me maltrata, eu tenho, né, porque eu não posso expressar raiva. E a raiva, ela é uma maneira de você colocar um limite. Olha, aqui passou, eu não quero mais isso, né? Nisso que a Roberta está falando, eu estava pensando aqui duas situações. Uma, que essa contenção das emoções a qualquer preço, isso gera doenças, com certeza. Segundo, você não faz o aprendizado de como fazer aquilo de uma forma adequada. Quer dizer, perder a oportunidade de aprender a fazer, seja expressar uma raiva, seja expressar uma outra emoção, enfim, perder a oportunidade de fazer de uma forma adequada. Como fazer? É o como fazer, mas é reprimido isso. Dentro dessa linha, só para complementar, não reconhecer e não respeitar os próprios limites também é uma forma de autoflagelação mais sutil. Você passar do seu limite em qualquer área, né? Em qualquer... É o autossacrifício. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que me matar de trabalhar, eu tenho que... Né? Eu tenho que assumir tudo. Tem que bancar, né? Bancar Quando tudo. o Luiz estava falando, me ocorreu aqui, atravessou assim a mente um pensamento, né? No nosso cotidiano, quanto nós perdemos de oportunidade de sair desse holopensene. Essas pequenas coisas que vocês falaram, que a Roberta trouxe, que o Luiz falou, são coisas assim do cotidiano da gente, e a gente deixa passar batido, né? Não racionaliza isso. Ana, você sabe que a próxima pergunta tem a ver com isso. Ela pede para você falar sobre os ciclos de desperdício das autopotencialidades da Consim. Tem muito a ver com isso que você está falando, né? Desperdício. A gente deixa passar e Sim. não se coloca por inteiro. Na educação, de novo, na nossa educação, nós perdemos uma quantidade de oportunidades de ir construindo esse holopensene saudável, ter uma ortopensenidade e a questão da cosmoética também, né? Cosmoética comigo, cosmoética com o outro, por causa das repressões. Cale a boca, não fale isso, fique quieto, deixe isso para lá, tal, né? Tá ótimo, essa pergunta foi de Pompano Beach. É Miami isso, né? Miami. Pompano Beach? Miami, né? Não. Agora, Ana, você poderia falar sobre as implicâncias de haver sido santa de altar em vidas anteriores? Como fica com tantas evocações no dia comemorativo da santa? Como é que é isso? Pois é. Essa nossa teletertuliana é de Vitória. Às vezes eu brinco lá em casa. Espírito Santo, né? Vamos lembrar. Espírito Santo é muito santo hoje. Às vezes eu brinco lá em casa assim, ó, eu vou comprar uma santinha de cada uma, lá, uma estatuetazinha, né? Mas é pura brincadeira isso, talvez eu até nem deva mais fazer essa brincadeira, me ocorreu isso agorinha aqui. Nem deva mais fazer essa brincadeira para não fazer essa evocação. Não se reprima, né? A família está aí. Sim, mas olha, isso tem assim um peso quando começa a ver o que aconteceu, o que as personalidades lá fizeram e principalmente as consequências disso até hoje, né? Mas eu falo para as consexes assim, ó, eu estou aqui, estou falando isso, estou pensando, estou
dentro de o meu comportamento, a minha vida hoje é assim. Vocês estão vendo tudo, mais do que eu, vocês sabem o que está acontecendo. Eu quero desdizer, desfazer, desmontar tudo isso. Foi porque eu não vou também me culpar por isso, porque era dentro de um contexto, e naquele contexto era assim. As pessoas funcionavam assim, era bonito, era louvável, era tudo, ser assim. Eu fui. Mas hoje que eu estou fora desse contexto, estou vendo de fora, é outra coisa. Tá? Então, dentro daquele contexto foi assim, mas eu não quero mais carregar para esse contexto isso aí. Eu estou desdizendo, procuro tomar consciência disso, né? Até há pouco aqui falando, de repente eu falei assim, nossa, aí eu pensei, que é esse nossa? Nossa Senhora, estou evocando. Mas na nossa linguagem, às vezes, a gente ainda é tão impregnado, né? Meu Deus, e tal. Mas a gente vai limpando isso, vai limpando, né? Eu estou fazendo isso, estou trabalhando. Convido todo mundo que está me ouvindo, que está participando, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Agora, Ana, aqui na estrangeirismologia, no final da primeira linha, você poderia expandir o descarte urbi-orbi do universalismo? Estrangeirismo. Tá. Final da primeira linha. Estrangeirismo, eufemismo, urbi-orbi do universalismo. Ainda se usa muito, principalmente em artigos e escritos religiosos, essa expressão urbi et orbi. Isso é clássico da religião. Quando se ouve isso aqui, se lê, já se entende o que é. Vamos substituir por universalismo. Hoje, no nosso paradigma, né, na nossa nova maneira de pensar, nós queremos usar essa expressão, universalista, universalismo. É muito mais abrangente, é para todos, né? Não é, como é que eu vou dizer, propriedade de nenhuma religião. É isso que eu coloquei aqui nesse sentido, de substituir mesmo. Você quer falar, Carlos? Seria só colocar o descarte do urbi-orbi por universalismo. Sim. Fica melhor, o Carlos. Fica melhor. Não, tira a ambiguidade. Fica melhor assim, tá certo. Fica meio... Dá para corrigir? Dá para corrigir? Né? Claro, Dá, né? Tá. Ana, agora na parafatologia, na página 26, na última linha, você poderia comentar a melex anunciada em relação ao tema do verbete? Como é que é? A melex anunciada em relação ao tema do verbete. Ele pede para você comentar. De Goiânia, essa pergunta. Sim. Quando a gente observa, vê, convive com alguém que está dentro desse auto-engano, vamos dizer assim, né, da santificação das patologias, fazendo determinadas coisas para se santificar, eu já pensava isso lá atrás. Eu não tinha ainda essa informação de Melim, Melex, só venho encontrar quando cheguei na Conscienciologia, mas eu percebia que aquilo não estava deixando a pessoa feliz. Umas pessoas assim, amargas, melancólicas, quase com uma obrigação fazer aquilo. Hoje aqui, com essa visão de Seriex, multidimensionalidade, com certeza que quando dessomar, isso é uma Melex garantida lá na frente, vai entrar em Melex. Porque vai se dar conta de que, puxa vida, mas então eu não sou santa? Tipo assim, acreditei que vivi muito bem, que quando eu chegasse no céu, Deus ia me receber, eu ia ficar do lado direito de Deus. Então, todas essas promessas, assim, né, que são... Por que você está rindo, Marisa? Todas essas promessas que são feitas, assim, a gente paga um preço alto por isso, e chega lá, cadê Deus? Cadê o lado direito de Deus? Cadê o paraíso? Cadê? Ana, me ocorreu aqui... Me tiram para mim, exatamente. Que tem uma pergunta aqui em seguida, que é sobre essa questão de pagamento de promessas. Está lá na fatologia. Você poderia discorrer sobre o pagamento de promessas religiosas com agressões somáticas? E é que, no fundo, o maior pagamento dessas promessas acontece quando você chega lá do lado de lá, né? Que aí sim,
Aí que você vai pagar pela besteira, pela burrice. A pessoa andou de joelhos, quilômetro para chegar em Aparecida do Norte, chegar em tal lugar, esfolou o joelho inteiro, sofreu. Mas aqui, olha que interessante, ela teve o ganho secundário de ser olhada assim, nossa, essa pessoa tem uma fé poderosa, né? Você já pensou o tamanho da decepção quando chega lá? Serviu para quê? O que eu ganhei com isso? Ninguém veio retribuir, dizer assim, olha, você vai ficar sentado ali do lado de Deus, porque você esfolou todo o seu joelho para pagar aquela promessa e tal, né? Fez um sacrifício enorme. E cadê o ganho desse sacrifício? Teve aqui o ganho secundário, mas coitado, um auto-engano, né? Agora, Ana, aqui na fatologia, na página 26, o que levaria uma consim, vida após vida, a manter a deliberação de compactuar com as patologias religiosas? Olha, como isso, eu penso assim, como isso foi muito repetido, vida após vida, muito marcado. Essa crença, eu tenho estudado bastante sobre a priorismose, conjunto das crenças, né? Porque a priorismose é uma das 3 coisas que nós vamos descartar lá no final, antes de ser consciência livre. As apriorismoses, o temperamento e o psicossoma. Então, isso é sério, não é brincadeira a priorismose, não. O conjunto de todas as nossas crenças. Agora, penso que é uma pessoa, uma consciência, ficar vidas e vidas e vidas acreditando nisso. Aqui, não é fácil chegar, de repente, nasce no meio católico, cristão, católico, e abrir mão disso aí. Como? Como? Até porque você fica um ser estranho, os outros veem você com estranheza. Eu lembro que na minha infância, minha adolescência, eu fui chamada de lesa, no Pará chama lesa, né? Lesa, na Amazônia. Eu era lesa. Eu era um ser estranho. Comparando mesmo alguns costumes, eu era um ser leso mesmo, né? Então, você veja como é difícil ser diferente, de querer saltar fora disso aqui. É muito difícil, mas consegue. Pois é, você sabe que ele tem uma pergunta aqui sobre aquela megapensenologia, o megapensene, né? Lá na megapensenologia, pede para você aprofundar. Existem assediadores santificados. Tem a ver com essa questão da pessoa dessoma e continua ali naquele bato pensene religioso, nas baratrosferas, né? E provavelmente vai encontrar o seu santo, claro, né? Do outro lado, encontrar o seu santo. Com certeza. Assim como guias cegos também, eu tive nessa vida, identifiquei quando eu cheguei na Conscienciologia, um guia cego. Ele simplesmente me distraía em momentos de crise, momentos que eu tinha que tomar decisões, até no consultório. Tocava o hino nacional dentro da minha cabeça. Gente, cuidado quem tem músicas que ficam se repetindo aí. Amanhece com a música na cabeça. E eu comecei a identificar isso aí, e ele me distraía. Eu, me aliviava daquela pressão. Quando eu cheguei na Conscienciologia, o primeiro curso de campo que eu fiz, a Consciex lá, que estava lá, eu fui conversar com a Consciex, me falou que era um guia cego. E naquela noite eu tive uma projeção com esse guia cego. Aí eu entendi o mecanismo do guia cego, o que ele faz. Então, provavelmente, que muitas pessoas que praticam a autoflagelação, o silício, querem santificar, pode ter guia cego aí por perto, induzindo a isso, né? Agora, Ana, tem uma pergunta da Argentina, no caso, que ela pergunta assim, se dentro do contexto do seu verbete, ela pede para você comentar ou relacionar alguma coisa da pedofilia dentro do catolicismo, né, sendo uma patologia grave. Você tem alguma consideração sobre? Olha, é triste falar disso, mas, infelizmente, parece que começam a desvelar, tirar aquele véu que cobre, porque durante muito tempo a pedofilia foi uma prática constante e ignorada. Eu digo ignorada porque muita gente sabe que acontece, mas faz de conta que não existe. É aquela coisa que eu falei antes, que uma vez eu ouvi de um padre
Não é proibido fazer sexo. Não pode dar escândalo. Essa frase. É, terrível. Terrível. E tem uma coisa, não sei se, vocês devem saber que entre os padres, existem os padres seculares e os padres religiosos de congregação. O de congregação tem voto de pobreza, castidade e obediência, mas os padres seculares não, só tem voto de obediência ao bispo. Ele não tem voto de castidade. Né? É aconselhado que não dê escândalo. Né? Eu tive como pacientes alguns padres, uma vez eu precisei conversar com o bispo sobre isso, o bispo da cidade. Transfere fulano, porque vai ser um escândalo na cidade. E ele foi transferido mesmo, o padre. Então, eu convivi tanto como freira, como terapeuta, com esses bastidores da religião. Acontece muita coisa, infelizmente. Ana, a gente vai encerrando aqui, agradecemos muito. Poxa, passa rápido, não tem uma segunda Mas parte? Mas tem o próximo verbete. Sim, já estou trabalhando, certo? Já estou pensando. Eu quero convidar você para você repetir aí a dose. Você vê que, olha, muitas perguntas, a gente pede desculpas, nem conseguimos atender todas. E fica aí o convite, tá, Ana? A gente aguarda aí os próximos, na verdade, sim. Marilene aí na grande retaguarda aí da Enciclosapiens. Então é isso, foi muito esclarecedor, obrigada. Bem produtivo. Parabéns aí pelo seu exemplarismo, tá bom? Pessoal, muito obrigada aí vocês, tertulianos, teletertulianos, equipe do Tertuliário, e vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada a todos. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 39 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 26 perguntas online. Hoje teremos 3 recados, a Cíntia com o Fórum da TENEPS, a Rosângela com o curso Consim Cobaia e o Amaro Krob com o curso TENEPSologia. Mas antes eu quero convidar todos os voluntários da Conscienciologia a participarem do 28º Congraçamento da CCCI. Vai ser agora neste domingo, dia 11 de dezembro, a partir das 18 horas aqui no Tertuliário. Né? Teremos uma programação aqui no Tertuliário com o tema Olo Memória da Conscienciologia, legado para a CCCI, e após as 20 horas teremos uma ceia aqui em frente ao Tertuliário. E bem importante aos teletertulianos, esse evento vai ser transmitido online. Acesse então, nesse dia horário, dia 11, domingo, 18 horas, o site das tertúlias e assista então esse evento. E antes dos recados, vamos ter o anúncio dos amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Mais uma vez, nós estamos destacando aqui a importância da manutenção do programa Amigos da Enciclopédia, que dá sustentação financeira para a produção da enciclopédia, a transmissão diária das tertúlias e a manutenção aqui de toda a estrutura do Tertuliário e do acervo e do prédio do Holociclo e da Loteca. É um ambiente aberto ao público o ano inteiro, com todas as atividades que são mantidos pelos associados dos Amigos da Enciclopédia, do programa Amigos. São voluntários, pesquisadores e amigos nossos que mantêm. São hoje próximo de 380 pessoas que fazem isso. Nosso agradecimento a todos. Mas é importante a expansão e a manutenção desse programa para a gente poder manter tudo isso e renovar, fazer mais investimentos que são necessários para manter essa estrutura. Então, você que tem a assinatura vencida nos últimos meses, você pode fazer a sua renovação, aqueles que ainda não são amigos também, e você vai acessar o site do programa Amigos e vai ter a oportunidade de ter uma série de ferramentas de pesquisas, inclusive a Enciclopédia da Conscienciologia. Então é só ligar no 45 3525 2652, que rapidamente você faz a sua adesão ou a sua renovação da assinatura e recebe a sua senha para acessar o site e fazer sua pesquisa. Muito obrigado. Boa tarde. Em nome do CAEC, eu gostaria de convidá-los a participar do 12º Fórum da TENEPS, que vai acontecer aqui no CAEC dos dias 16 a 18 de dezembro, ou seja, o fórum começa já na semana que vem, na sexta-feira. Existe a possibilidade da transmissão online também, para quem não estiver presencialmente em Foz do Iguaçu.
A gente está com uma programação, então, de sexta a domingo, com 3 mesas de atividade, 3 conferências, um campo interassistencial africanofílico. Durante o fórum, também, na sexta-feira à noite, vai ser lançado um livro, Teáticas da TENEPES. Então, fica aqui o convite a todos vocês para participarem o presencial ou, então, online. Para maiores informações e inscrições, podem entrar em contato pelo telefone 45 35 25 26 52. Aguardamos todos vocês. Muito obrigada. Olá, estou aqui em nome da Conscius para convidá-los a participar do curso com Sincobaia, que acontecerá nessa sexta-feira, dia 9/12. Acontecerá na sala da Conscius, é das 15 às 20h30. O curso com Sincobaia é um estudo do livro Conscienciograma, onde o aluno vai selecionar, né, uma folha a ser aprofundada durante o curso. Tem um período onde o aluno vai estar preenchendo essa folha do conscienciograma e depois tem um sorteio de 10 alunos, 3 são com Sincobaia, a qual os professores e os colegas vão contribuir na autopesquisa, identificando, esclarecendo mais aquela folha do conscienciograma para realizar suas reciclagens, aprofundamento na sua intraconsciencialidade. Então, quem tiver interesse em participar, o telefone DDD 45, Foz do Iguaçu, 2102 1460. Então, pode ir no período da tarde fazer a inscrição ou chegar com antecedência no dia do curso, 1 hora antes, para poder fazer a inscrição e participar. Obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para o curso Tenepsologia. Vai começar segunda-feira, segunda, terça, quarta e quinta, das 19 às 22 horas. É um curso que fala sobre TENEPES, o passo a passo da prática da TENEPES, desde o início, desde a preparação até a TENEPES avançada. É um curso imperdível, tem poucas vagas. Eu queria convidar vocês para aproveitarem o final de semana, fazerem as inscrições. Não esqueçam também, a colega falou ainda agora aí, temos, esse curso é pré-fórum da TENEPES e nós temos o fórum da TENEPES no final da semana. Façam suas inscrições e estamos esperando vocês. Obrigado. E para amanhã, teremos o verbete Tares Parapsíquica, da especialidade Descrenciologia, com a verbetógrafa Adriana Lopes. Boa tarde a todos e até amanhã.